Petrobras anunciou que vai pagar 87,8 bilhões de reais para desespero da classe política. A classe política desesperada porque a Petrobras vai pagar 87,8 bilhões em dividendos referentes ao segundo trimestre, um recorde trimestral da empresa, divulgou a assessoria da Petrobras no dia 28 de julho. Desse total, 32 bi serão pagos ao governo federal. Devem estar desesperados lá em Brasília, porque a Petrobras vai pagar à União 32 bilhões. O valor é quase o dobro dos pagamentos de dividendos feitos ao governo federal, referente ao primeiro trimestre, que foi de 17,7 bilhões. Então vamos somar, viu? 17,7 com 32,1, nós temos aí nada mais, nada menos do que quase 50 bilhões de reais, pagos pela Petrobras no primeiro semestre de 2022 ao governo federal. Estamos falando de quase 50 bilhões de reais pagos ao governo federal no primeiro semestre. A pergunta que fica é: para onde está indo este dinheiro? Será que o ministro Paulo Guedes pode vir a público responder essa pergunta? Será que o ministro de Minas e Energia, alguém possa vir a público, o presidente Arthur Lira, talvez, lá do Congresso, possa vir a público para explicar para onde está indo esses 50 bilhões de reais já pagos pela Petrobras ao governo? E aí não está reportado o que foi pago de dividendos para os estados e para o município, porque o bolo é maior. Será que os governadores poderiam comentar? Por que chama a atenção disso? Porque esse dinheiro poderia estar indo para um fundo de compensação para segurar o impacto da alta do petróleo, do barril e da alta do dólar. Isso fizeram alguns países da Europa. O case mais bem sucedido é a Noruega. Então há soluções para conter esses aumentos do preço do barril do petróleo, do aumento do dólar. Soluções inteligentes. Não soluções burras, porque soluções burras a gente escuta todos os dias sendo dadas aqui no Brasil pelos políticos. Os que estão no governo e os que estão fora querendo voltar. Pelos que estão no governo e pelos que estão fora querendo voltar. É um desarranjo intelectual. Abusam da demagogia, do discurso fácil e populista e se recusam a fazer o que deveriam fazer, que era a constituição de um fundo para mitigar esse período de alta de petróleo, alta de dólar, e aí utilizaria esse fundo para subsidiar o preço do combustível. É o que a Noruega faz. Pesquisa aí no Google a prática da Noruega nesse assunto. Em gestão empresarial, administração de empresas, a gente aprende que a gente tem que buscar os cases de excelência, ou seja, qual é a empresa que faz aquilo que a gente faz, que serve para nós como algo assim excepcional. Vamos aprender com eles para tentar aperfeiçoar para a nossa realidade. É isso que a gente faz no mundo empresarial. Os governos não raciocinam assim. Por quê? Falta inteligência, falta preparo intelectual para os nossos governantes. Lamentável. Escolhemos sempre muito mal, e isso a responsabilidade é do povo. Não podemos esperar também muito do povo, porque 75% das pessoas que saem das escolas públicas são analfabetas funcionais. Esperar o que deles? Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas vamos para os números da Petrobras. O Morgan Stanley apontou que o anúncio de dividendos ficou muito acima das suas projeções de R$ 4,50. Na verdade, com esse
esses ganhos da Petrobras, com esse anúncio de dividendos, vai ser pago R$ 6,70 por ação. Isso foi uma surpresa. A nossa visão mais otimista disso, Itaú BBA, era R$ 4,40 por ação. Morgan Stanley disse que era R$ 4,50. Ainda assim, continuamos confortáveis com as nossas estimativas para o ano. A maior distribuição agora não são necessariamente, pois a maior distribuição agora não necessariamente é uma remuneração adicional para o ano inteiro. É importante destacar que a empresa teve uma forte posição de caixa no primeiro trimestre de 2022 e recebeu caixa adicional com a venda de ativos do segundo TRI. São cerca de 6,5 bilhões de dólares nas nossas estimativas, disse o Morgan Stanley. Eles também dizem que tem uma posição neutra para os ativos da companhia, ressaltando que os altos dividendos e uma redução do preço de gasolina hoje podem ser suficientes para reduzir o ruído político por trás dos resultados, mas provavelmente também remove o principal gatilho de curto prazo para a valorização das ações antes das eleições. O resultado foi bom, não há dúvida nenhuma disso. Eu não tenho a menor dúvida da capacidade de uma empresa como a Petrobras. É um centro de excelência, inchada, mas é um centro de excelência, poderia ser melhor dimensionado o seu quadro funcional, não há a menor dúvida. Não o é porque é uma estatal, se fosse privada ela funcionaria melhor, com menos gente. Se a Petrobras fosse comprada pela PetroRio, teria menos gente e talvez 4, 5, 6 vezes mais resultado. Não tenho a menor dúvida disso. É questão de visão empresarial, né? Questão de visão empresarial. De ser uma empresa sem amarras com o governo, né? De viver numa lógica privada e não pública, né? Então é isso, mas os resultados vieram bons. Pena que nenhum governo criou este fundo de compensação, isso poderia ter sido criado há 10, 15 anos atrás. E sempre que a gasolina for pressionada por altas, por conta do aumento do barril de petróleo e do dólar, você usaria este fundo para subsidiar o preço do combustível em 20%, 30%, para subsidiar o gás, né? E assim você conter esse efeito inflacionário que é provocado pelo aumento do combustível, porque todo o nosso sistema de frete do Brasil utiliza combustível. Não é outra fonte, né? Nós utilizamos muito pouco do transporte ferroviário, nós utilizamos muito pouco do transporte marítimo. O transporte marítimo, nesse momento, também ele tem um impacto aí em função dos custos também, né? Então, ele acaba também não contribuindo nesse controle de custos. E ainda não só olhando o combustível, né, o transporte marítimo é impactado também pelos custos de container, por esse estrangulamento que teve lá em Xangai, né, aumento do tempo de processamento das coisas nos portos, né, isso vai gerando uma série de problemas que gera aumento de custo. O frete marítimo subiu 500% nesse primeiro semestre, né, e isso tudo pressiona a inflação. Mas esta é a saída, o caminho inteligente é seguir a Noruega, fazer esse fundo de compensação para subsidiar nos momentos necessários essa alta do combustível e subsidiar e trazer para um preço mais confortável para a população, para as pessoas. Mas não é o caminho que o Brasil decidiu seguir, não será, né? O governo atual não fez nada nesse sentido, o antigo presidente que quer voltar não vai fazer isso também, né? E aí eu digo o que para quem quer investir em Petrobras? Você é louco? Você é doido de investir em Petrobras? Faz sentido, não? Faz sentido. Porque se mudar aí agora o governo, o que vem aí vai chutar o pau da barraca da Petrobras. Como é que você vai ser acionista da Petrobras? Faz sentido. Pula fora. Você pode de repente fazer uma operação pontual, aproveitar para o prazo aí para ter direito ao dividendo, aí você pode fazer isso, uma operação de curto prazo, receber o dividendo, você pula fora, entendeu? Só isso, mais nada. Quer investir em empresa de petróleo? PetroRio na veia. Empresa privada, bem administrada, boa liderança, PetroRio na veia, não tem dúvida sobre isso, não tem dúvida. Petrobras? Negativo.
estou fora. A única operação que eu vejo sentido é essa, da operação para ter direito ao dividendo, mais nada. É uma operação de curto prazo. Certo? Muito bem. Vamos falar um pouco de Vital, falar de Oi? Vamos falar um pouco de Vital, falar de Oi. A Vital está planejando expandir a sua rede, né, em mais 75%. O Amos Guinness quer posicionar o negócio como uma empresa de infraestrutura de fibra, né? Vamos lembrar que a Vital ela nasce da separação da rede da Oi, era 100% Oi, foi colocada como uma empresa independente e agora com o fechamento da operação com o BTG, ela passa a ser uma empresa de rede neutra e está sendo consolidada aí a incorporação da Globenet, que vai fazer parte 100% do capital da Vital, né? Lembra que a Oi tem uma dívida com a Vital, né? Com a Globenet. A Globenet dentro da Vital, a Oi vai ter uma dívida com a Vital. Então ela vai pagar uma parte do que ela vai pagar, vai ser dela própria. Entenda essa lógica, é uma engenharia financeira. Se a Oi tem uma parte da Vital e ela vai pagar a Vital por aquela dívida da Globenet, ela está pagando a si mesma na sua proporção da participação do capital social da Vital. Entenderam isso? Importante, viu? Já abordamos em outros momentos. Estou apenas lembrando aqui que isso é importante entender. A Vital já captou aí 5,7 bilhões para investimentos, estamos aí numa fase para aquisições, tem duas grandes empresas aí na mesa para venda, a Vero e a EB Fibra. A Vivo está de olho nas duas, a Oi também com a Vital deve estar de olho nas duas, óbvio, né? A Vital já tem uma receita líquida de 5 bilhões de reais, metade dessa receita vem do seu cliente âncora e acionista, que é a Oi. 2,5 bi dessa receita vem do atendimento à Oi, né? E a empresa está se estruturando, lá atrás havia um planejamento de ter um IPO da Vital em 2025, muito provavelmente, a minha expectativa é que seja na Bolsa lá dos Estados Unidos, na Nasdaq, na Bolsa de Tecnologia. O que é que vai ser feito nesse IPO? Vai se vender a totalidade, provavelmente, das ações preferenciais e uma parte das ações ordinárias, que tem direito a voto, né? Estudem a Braskem para entender o que vai acontecer com a Vital. IPO da Braskem, IPO da Vital. Acho que é algo muito semelhante, né? A Oi vai aproveitar para conseguir captar algum recurso com venda dessas ações e aí trazer sua dívida para um patamar confortável, talvez aí na ordem de 4 bilhões. Esse IPO pode ser antecipado, pode. Começa a surgir alguns rumores aqui e ali, entendeu? De que pode ser antecipado. Antecipado para quando? Bom, 2022, vamos virar a página, já estamos indo para o final de 2022. Então vamos imaginar que eles comecem a dar entrada nesse processo em 2023. De 6 a 9 meses para preparar tudo, o rito, né, de tudo isso, para a abertura do capital, de 6 a 9 meses, seria possível no final de 2023 ou em 2024, esse IPO. No final de 2023 ou no primeiro semestre de 2024. Isso se a decisão dos controladores for antecipar o IPO. Alguns rumores de que é possível que se antecipe. Nenhuma certeza ainda, só rumores. A gente vai acompanhando e vai compartilhando com vocês. Na reorganização societária, a Oi vai estar com uma fatia relevante da Vital na ordem aí de 35%. Saberemos isso definitivamente em julho do ano que vem. Qual é a participação que vai ficar no final da Oi na Vital, né? Essa participação é um ativo chave para os planos da Oi, o Rodrigo Abreu já falou isso, o CEO da empresa, porque ela sai da recuperação judicial ainda com uma dívida razoável. Estamos aí aguardando para ver que dívida será essa. Eu tenho uns cálculos aí de pouco menos de 14 bi,
13,5, 13,6, mais ou menos. Vamos ver como é que isso vai ficar. Isso a gente vai ver mais claramente no balanço do terceiro TRI, não do segundo, do terceiro. Vamos ver isso mais claramente. E parte desse processo do IPO servirá para reduzir ainda mais essa dívida, né? Então é isso, para a gente ter atento. Vamos ficar observando esse noticiário aí envolvendo a Vital no que diz respeito ao seu IPO, que alguns sinais de que pode ser antecipado. Vamos ficar observando. Aproveito para reforçar de novo, estamos criando um programa de desenvolvimento de liderança, uma experiência que eu tenho da minha época em company, eu fazia isso nas empresas, esse programa, voltado para pessoas que querem crescer na sua carreira, alcançar postos de coordenação, supervisão, gerência, diretoria, quem sabe até CEO de empresas. Então, pessoas que querem fazer uma carreira para ganhar salários de 10, 20, 30 mil reais ou mais, ter participação nos lucros e juntando a remuneração fixa com a variável, receber por ano 500, 600 mil reais ou mais, né? E vou usar um pouco a minha experiência, as coisas que eu fiz para conseguir isso, que eu contei na live do dia 27, não sei se você assistiu, dia 27 de julho. Se não assistiu, assista, está gravada no canal. E eu estarei usando essa experiência do que eu fiz para que você, sim, faça o mesmo e tenha esse mundo à sua disposição. Porque para investir você precisa ganhar mais. Eu já lhe ajudo a pensar melhor como investidor no canal Viver de Renda. Continuarei fazendo isso. Mas agora eu crio este programa de desenvolvimento para líderes, para pessoas que aspiram à condição de liderança, para que queiram crescer profissionalmente, ou empreender, que também serve para quem quer empreender. E aí este programa vai começar aí no final de agosto, início de setembro. Vão ser aulas gravadas, mas vamos ter 2 aulas ao vivo que vão funcionar como uma espécie de mentoria para a gente trocar ideias, experiências e orientar algumas decisões das pessoas que estarão na turma. E este programa ele tem um valor de 5 mil reais. Para a primeira turma eu vou estar lançando por R$ 2.097, por R$ 2.097 para a primeira turma. E num período de pré-lançamento, que é agora de 1º de agosto, né? Começamos essa semana, de 1º de agosto até 15 de agosto, quem tiver interesse me procura pelo e-mail claudiofaleira@uol.com.br ou pelo Instagram, pelo direct. As pessoas que estiverem no Seleção de Empresas poderão fazer esse programa pagando tão somente R$ 1.397, ou seja, vão ter um desconto de 700 em cima do preço do lançamento da primeira turma, né? Então, eu acho que eu estou procurando fazer o melhor para que você tenha as condições de se inscrever. Poderá pagar isso em algumas parcelas aí no cartão de crédito, em 11 vezes, né? Então, essa é uma oportunidade. Veja se isso lhe interessa, porque você vai aprender o passo a passo para acelerar o seu crescimento, se destacar nas empresas que você trabalha, conseguir uma condição diferenciada de remuneração e assim ter uma vida melhor. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!